palavra de hoje é uma palavra que vai despertar quem estava distraído, é uma palavra que vai ativar talvez quem carrega coisas que nem sabia que carregava. Eu não sei em que momento você está da tua jornada de fé, mas eu sei que não dá para permanecer como você estava a partir dessa palavra. Alguém está comigo? Diga amém. E o tema da mensagem de hoje é tempo de se levantar. Fala para quem está do seu lado, sacode alguém do seu lado e fala: é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Que se levantem homens e mulheres de Deus para esses dias. Que se levantem homens que governam bem a sua casa e não têm do que se envergonhar. Que se levantem bons gestores dos recursos e tesouros que receberam. Que se levantem líderes ousados e que não têm medo do futuro, olham para o futuro e sorriem com aquilo que vem. Que se levantem visionários que fazem o que ninguém fez, que criam o que ninguém criou, que perseguem o inédito de Deus. Que se levantem os criativos, os criadores, os que criam o que não foi criado, o que estabelecem o que não foi estabelecido. Que se levantem mulheres que cuidam bem daquilo que lhe foi confiado, são femininas, mas ainda assim fazem tudo o que foram chamadas para fazer, não fazem parte de uma agenda, porque foram chamadas por uma agenda dos céus. São mulheres de Deus, cheias de Deus. São como mulheres de Provérbios. Elas são sábias, elas lideram a sua casa, elas governam. Que se levantem jovens que não têm uma jornada fútil, pelo contrário, estão muito ocupados com uma agenda dos céus, estão perseguindo os sonhos de Deus para si. Que se levantem adolescentes apaixonados, vão usar de todo o tempo disponível que tem para se gastar e se deixar gastar. E quando forem maridos e quando forem esposas, já terão uma longa história com Deus. Eles não vão esperar que o casamento os completem, eles serão cheios quando chegarem no momento de casar. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu vim aqui para fazer uma convocação. A igreja está crescendo, os dias são maus lá fora, Deus está fazendo coisas grandiosas, mas não é sobre um pastor, um pregador, uma denominação, uma placa, uma igreja. É sobre um tempo, é sobre um povo, é sobre aqueles que entenderam uma convocação e querem estar debaixo daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Alguém quer fazer parte disso aqui? Diga eu. Nesse tempo, Deus está chamando intercessores. Tem pessoas que oram pela minha vida que talvez eu nunca vou conhecer. E por que oram? Oram porque não esperam uma recompensa de homens. Estão posicionados na brecha porque ouviram um chamado dos céus. Tem pessoas que oram por você que você nem imagina. Tem joelhos dobrados que te sustentaram em momentos que você talvez nem sabia. Sua avó, sua mãe, seu pai, amigos, ou pessoas que fazem parte da igreja e que te viram e perceberam que algo não está bem e sentiram de orar por você. Tem gente orando por você agora, tem pessoas orando nos corredores, tem gente orando atrás desse telão de LED. Utilizamos dessa estratégia. O inferno muitas vezes tenta se infiltrar para nos sabotar. Os intercessores estão infiltrados para te cobrir, para orar por você, para declarar que você vai ser tocado por Deus hoje. Tem pessoas que colocaram as mãos e oraram na cadeira que você sentou, e estão declarando sobre os seus filhos enquanto você está cultuando. Esse domingo é um marco na tua vida, essa palavra é um marco na tua história. Alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Que se levantem intercessores, aqueles que não são vistos talvez por muitos, mas são vistos por quem está vendo todas as coisas. Aqueles que militam em secreto, semeiam em secreto, pelejam em secreto. Que se levantem os mantenedores, aqueles que entenderam que é maravilhoso ter um dízimo muito grande, porque significa que Deus está fazendo algo ainda maior. Aqueles que já investiram em muitas empresas, negócios, perseguiram muitas coisas que talvez seriam um negócio do século, mas em algum momento entenderam: tudo isso passa, mas aquilo que estou semeando na casa de Deus, para a expansão do reino de Deus, é muito maior do que qualquer negócio, ou do que qualquer investimento. Que se levantem os escudeiros, aqueles que dão bom testemunho daquilo que estão vivendo, porque como dizia Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons.
Não são 10 esperneando contra o avanço da igreja, são milhares que usufruem do avanço dela, mas preferem se calar. Não. É chegado um tempo em que testemunharemos daquilo que o Senhor está fazendo, falando, agindo, que se levantem. Os mestres. O que é um mestre? Não é alguém que berra no YouTube criticando o movimento da igreja, é alguém que faz parte do corpo da igreja, discipula os novos na fé, é alguém que está ensinando os caminhos, os princípios, os preceitos, os desígnios. Nos tornamos, pela misericórdia de Deus, a maior unidade de seminário teológico do planeta. Tem mais gente matriculado e cursando o carisma em Alphaville do que em todas as outras unidades. Isso não é sobre uma igreja, não é o fruto da liderança de alguém. Não, é sobre uma fome, é sobre um povo que está se descobrindo na jornada de fé e quer conhecer mais, e quer se aprofundar mais, e quer mergulhar mais, porque entendemos que não faz sentido ser povo de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Que se levantem os apóstolos, aqueles que têm desapego geográfico, porque foram chamados para um mover apostólico, aqueles que abrem frente, abrem caminho, aqueles que são pioneiros, aqueles que são imparáveis, insaciáveis. Que se levantem os pastores, aqueles que dão a vida pelas ovelhas, aqueles que cuidam, que ouvem, que colocam óleo sobre as feridas. Que se levantem os evangelistas. Como a igreja brasileira, não, eu vou ressignificar essa frase, como parte cética da igreja brasileira tem pelejado e combatido os evangelistas. Eles são um presente, eles não são o problema. Falta profundidade teológica, não é sobre isso. Eles estão apresentando Jesus para quem nunca ouviu falar, eles estão trazendo à memória coisas que dão esperança e que talvez se perdeu em algum momento. E quando as redes são lançadas e os peixes são trazidos, alguém precisa cuidar, discipular, ensinar, aprofundar. Não, deixa que falem de Jesus em todos os lugares. Deixa que falem em todos os cantos, em toda e qualquer oportunidade. Que se levantem evangelistas que quando falam de Jesus, o nome de Jesus na boca deles parece mais doce. Que se levantem homens e mulheres de mãos limpas, coração puro, e que são apaixonados pelo chamado e pela obra. Salmos 37:3 fala sobre um posicionamento poderoso. Fala sobre coisas que precisamos entregar e coisas que precisamos fazer, coisas que precisamos esperar e coisas que precisamos nos posicionar para que aconteça. A palavra de Deus em Salmos 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. A gente vai ler até o versículo 7. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Alguém está comigo? Diga amém. O que eu amo nessa passagem é que ela fala sobre o que eu preciso fazer e também em quais áreas eu preciso deixar que Deus faça. A palavra de Deus está dizendo: confie. Confiança significa não ter todas as perguntas respondidas. Confiança significa me mover em lugares que os meus olhos não funcionam. Confiança significa andar por vales de sombra e morte e mesmo assim não temer mal algum, porque eu sei quem caminha comigo. Confiança significa não ter medo dos maus que me cercam, porque eu sei que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz não só habita em mim, como me reveste, Ele me guia, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. Confiança significa estar em um lugar em que tem flechas de todos os lados, levantes de todos os lados. Talvez a terra seja seca, você pega na areia e vê que o solo é árido, mas você semeia, porque Deus te mandou semear, e colhe nesse lugar inóspito 100 vezes mais do que qualquer pessoa naturalmente colheria. Isso é confiança. A Bíblia diz que Isaac semeou no tempo da seca e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Confiança é olhar para uma floresta e ver uma arca, mesmo
quando seus olhos até aquele tempo nunca tivessem visto uma chuva, é se mover para construir uma arca. Por quê, pastor? Porque Deus mandou construir. É se colocar diante de Faraó, mesmo não tendo uma boa oratória, mesmo sendo criado dentro do palácio. Por quê, pastor? Porque Deus mandou se posicionar. Deus falou: pega o povo e marchem. Mas Faraó não vai liberá-los, então que as pragas venham sobre um coração endurecido de alguém que se opôs a uma palavra de Deus. Mas Deus não vai retroagir na palavra que já liberou. Não importa se homens maus serão feridos, a palavra que ele liberou vai se cumprir. Agora o povo foi liberado, o que faremos então? O mar está diante de nós. Coloca o cajado, continue marchando, o mar vai se abrir, o pão vai descer do céu, as roupas não vão se gastar. Durante o frio escaldante da noite eu serei coluna de fogo. Durante o fogo, o calor escaldante do dia, eu serei nuvem de glória. Mas não pare de fazer. Por quê, pastor? Porque Deus mandou marchar. Ele mandou marchar, marche. Ele mandou correr, corra. Ele mandou confiar, confie. Ele mandou fazer, faça algo. Alguém está comigo? Diga amém. Isso é confiança. Confie no Senhor. Mas na mesma frase também diz: e faça o bem. Não é só confiar que Ele vai fazer, é também fazer a minha parte. A Bíblia fala em Tiago que pecado não é só o mal que eu faço, mas o bem que, podendo fazer, escolho não fazer. Omissão pode se tornar pecado. Eu posso ajudar, escolho não ajudar. Eu posso cobrir, escolho não cobrir. Eu posso fazer, escolho não fazer. Eu posso suportar, escolho não suportar. É uma escolha. Quando eu escolho não fazer o bem, eu quebro um princípio, um desígnio, um chamado. A palavra de Deus diz: confie e faça. A hipergraça é um convite para só esperarmos. Não precisamos fazer nada. Não. Precisamos fazer alguma coisa. No que diz respeito à salvação, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo. Tudo que poderia ser feito, Jesus fez. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o princípio, a primícia. Mas a partir de Jesus precisamos fazer alguma coisa. Façam, construam, preguem, porque senão as pedras clamarão, como ouvirão? A palavra de Deus diz: se não há quem pregue, falem no alto dos montes, falem no alto dos telhados, preguem a toda criatura, em todo tempo e em fora de tempo. Falem sobre os testemunhos, tragam a memória, escrevam para que todos vejam. Não se esqueçam do que o Senhor fez no passado. E a palavra logo em seguida diz: assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Versículo 4: deleite-se no Senhor. Em outras versões: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Isso fala sobre gratidão. Um coração grato com o que Deus fez está pronto para viver o que Deus vai fazer. Um coração grato com o que Deus cumpriu está pronto para ver novamente Deus cumprir. Um coração grato com o que Deus acrescentou está pronto para novamente ver o Senhor acrescentar. Quando a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, está dizendo: não seja ingrato, porque talvez uma porta que você queria que se abrisse não se abriu. Não se esqueça, quantas portas já se abriram até aqui. Porque uma coisa que a gente queria muito que acontecesse, não aconteceu. Não seja ingrato. Você pode estar diante do maior livramento da tua história, mas porque você só conhece o teu passado e o teu presente, pode acreditar que isso seria a melhor coisa que aconteceria. Mas existe um Deus que também conhece o teu futuro e pode estar dizendo: filho, estou te poupando de algo que você não tem ideia. Deleita-te, agrada-te, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu prometi que não ia falar sobre isso, mas eu sinto de falar sobre isso. Um dos cultos mais poderosos que a gente viveu em Alphaville se chama o poder da entrega. Alguém estava aqui? E aí eu vi alguns Instagrams fazendo cortes com isso e falando que estávamos fazendo um leilão. Aí eu tive algumas reuniões com o conselho. O que a gente faz? Me posiciono ou não posiciono? Falo ou não falo? Eu falei: eu vou reivindicar em oração. E a minha oração foi, e a minha oração é: Senhor, aqueles que têm gerado escândalo, que sejam expostos através de escândalos. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Todo religioso tem um pecado oculto. Tem um religioso que acabou de ser exposto faz algumas semanas. Falava, apontava, vomitava, bum.
um pecado oculto. Todo religioso tem um pecado oculto. A nossa igreja, algum tempo atrás, viveu um dos cultos mais poderosos. E qual foi o tema do culto? O poder da entrega. Qual foi a premissa do culto? Você está pronto para ter tudo que você está disposto a entregar. Abraão quer um filho, recebe o filho. Deus pede o filho de volta para ele. Quando ele fala, eu estou pronto para te entregar, Senhor, o Senhor fala, então você pode ter. Tem muitas coisas que a gente não recebeu, porque se recebêssemos, abriríamos mãos até de Deus, mas não abriríamos mãos dessas coisas. Pega isso aqui, irmão. Tem coisas que se o Senhor tivesse te dado e você precisasse abrir mão de alguma coisa, abriria mão até dele, até da fé, mas não abriria mão daquilo que recebeu. Porque quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, Deus precisa sair do lugar que é dele. Ele não ocupa ou divide espaço com ninguém. Alguém está comigo? Diga amém. Então o versículo 5 fala: entregue os seus caminhos ao Senhor. A entrega é algo poderoso, porque quando eu entrego, eu perco a propriedade, eu perco o governo. Eu estou dizendo, Deus não é mais meu, eu entreguei. Os meus filhos não são mais meus, eu te entreguei. A minha casa não é mais minha, eu te entreguei. A minha empresa não é mais minha, eu te entreguei. O meu chamado não é meu, eu te entreguei. Então quando você entrega, você está pronto para ter. Por quê? Porque você pode se desprender de qualquer coisa, mas escolheu nunca se desprender do Senhor. Eu senti isso no meu espírito quando a gente recebe o Green Card. Com 3 meses Deus fala, volta para o Brasil. Deus falou, se você estiver pronto para abrir mão do sonho americano, você está pronto para eu te entregar nações. E é isso que a gente vê todos os domingos, nações estão sendo tocadas. Deus está fazendo algo grande. Por quê? Porque em algum momento eu preferi me desprender de uma geografia para poder me mover apostolicamente em geografias. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A geografia que você está, o lugar que você mora, aquilo que você tem, não é maior do que o Deus que te chama pelo nome. Ele pode acrescentar 1000 vezes mais do que tudo que você já viveu até aqui. Você só não pode abrir mão da tua fé, você só não pode abrir mão do Senhor, você só não pode abrir mão da tua família, dos teus filhos. Isso é precioso. Deus está te confiando algo grande. Alguém comigo aqui, diga amém. Versículo 6: Ele deixará claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7, então descanse. Fala para quem está ao seu lado, descansa. Descanse, irmão. Descansa. Tem crise lá fora, descansa. É fácil, não é? Mas é a única coisa que nos dá o escape. Todas as vezes que a gente tenta lutar para resolver, a gente se cansa mais e não resolve. Todas as vezes que a gente escolhe descansar, Deus começa a operar o que eu sozinho não conseguiria. Alguém já viveu isso em algum momento? Chega no momento que a gente está tão cansado, fala, cara, eu vou descansar em Deus. Ele sabe o que eu preciso, Ele vai me dar o escape. E aí o escape vem. Irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Gênesis, princípio de tudo. 7 dias. Deus constrói em 5, gera o homem no 6º e descansa no 7º. Mas se Deus não se cansa, a palavra em outro momento fala que Ele não se cansa. A gente poderia até dizer, a palavra de Deus está em contradição, a palavra de Deus está com uma incoerência, porque se em um momento a Bíblia fala que Ele não se cansa, por que no 7º dia lá no princípio Ele descansa? Porque o descanso de Deus não é sobre um Deus cansado que precisa recarregar, é sobre um Deus pleno que está contemplando o que fez e está chamando a criação para contemplar junto de si. Pega isso aqui, irmão. A contemplação ao final de um ciclo é a primícia para o próximo ciclo. Quando eu paro para celebrar o que Deus fez, eu me preparo para aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Então imagina, transição de um ano para o outro. Por que a gente fala tanto sobre o quão importante é, o quão profético é uma virada de ano? Porque nos despedimos de um ano extraordinário, celebramos um ano extraordinário, agradecemos um ano extraordinário e profetizamos um novo ano e declaramos sobre o novo ano. Então a transição de uma estação é quando você se despede de algo que a partir de agora se torna velho e você agora se reveste de uma nova estação que a partir de agora se torna o novo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. É como esse culto, eu estou dando o meu melhor, eu estou entregando tudo que eu posso, eu estou celebrando, eu estou olhando para cada detalhe, eu estou curtindo aquilo que Deus está fazendo, eu estou me deleitando
aproveitando porque ao final do culto das 18 eu estou me despindo do velho, e no próximo domingo, 9 da manhã, eu estou me revestindo do novo. Deus está transicionando o tempo inteiro, está fazendo o tempo inteiro coisas novas, em algum momento se tornarem velhas. O novo de Deus é contínuo. Alguém está comigo? Então eu preciso, irmão, descansar no cumprimento de algo que Deus fez até aqui, e contemplar para crer naquilo que Deus vai fazer a partir daqui. Por que descanso é mandamento? Porque a nossa natureza humana é ativista. A nossa natureza humana, ela quer fazer o tempo inteiro, mas descanso também é feito. Escolhemos descansar, nos deleitar, e a palavra de Deus diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Igreja de Jesus, é tempo de se levantar, é tempo de confiar mais, é tempo de descansar mais, é tempo de fazer mais. Faça o bem, confie, descansa, creia, e Ele vai surpreender alguém aqui nesse ano. Eu não sei quem é, se é você, toma posse disso em nome de Jesus. Esse é o ano extraordinário do Senhor para alguém aqui nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. A gente encontra na Bíblia muitos arquétipos e muitos tipos de posicionamento. A gente encontra homens leais, escudeiros e protetores, como os valentes de Davi. Eram homens loucos que se tornaram poderosos na batalha. A gente encontra homens sábios, como Daniel, que tinha mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. A gente encontra líderes, como José, como Davi, como Moisés, como Neemias. A gente encontra homens que ensinavam, nós encontramos homens que construíram, nós encontramos homens que batalharam, nós encontramos homens que fizeram grandes feitos, nós encontramos sacerdotes. Todos os tipos de posicionamento e todos os arquétipos são encontrados nos personagens bíblicos. O que eu preciso fazer na minha jornada de fé é entender qual é o meu arquétipo e qual é a minha posição, qual é o meu chamado e qual é a minha missão, o que eu carrego e o que Deus me chamou para fazer, porque eu não vou prestar contas sobre o chamado do irmão da cadeira do lado, mas eu vou prestar contas dos talentos que recebi e não usei. A Bíblia fala que o Senhor que acrescentou talentos voltou para prestar conta dos talentos que deu. Aqueles que enterraram o pouco que receberam lhe foi retirado, mas aqueles que administraram bem receberam mais. Irmão, com muito temor eu falo, eu me vejo 10 anos atrás, eu vejo o que o Senhor está fazendo hoje, eu não tenho dúvida. Há um acrescentar de Deus, há um acréscimo de Deus, por conta da fidelidade com o pouco que eu havia recebido. Irmão, você não tem noção do pouco que eu carregava no início da minha jornada de fé. Você não tem noção de como eram as pregações, de como era a liderança, de como era a minha jornada. Você não tem noção do primeiro marido que Kézia recebeu há quase 17 anos atrás, que era impulsivo, que era inconstante, que era carnal, que era explosivo. Mas no pouco Deus viu algum tipo de fidelidade, foi acrescentando e foi acrescentando. E eu quero declarar que hoje eu sou um líder melhor do que eu era, mas é um líder muito pior ou inferior do que eu vou me tornar. Eu sou um pai melhor do que eu era, mas sou um pai ainda muito pior do que o pai que eu vou me tornar. E assim vai ser você. Você vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um líder melhor, um governante melhor. Você vai ser alguém que maneja bem a palavra, que tem mais profundidade. Você vai ser alguém que entende os desígnios, o tempo, o modo. Você vai ter mais sabedoria do que tinha até aqui. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Você vai ser conhecido como alguém sábio. Pessoas vão buscar conselho em você. Você vai ter a palavra certa na hora certa. Vai ser conselheiro de homens grandes. Recebe isso em nome de Jesus e se posiciona para se tornar isso. Homens como os homens da tribo de Issacar. 1 Crônicas 12:32 fala que quando Davi convoca o povo, a tribo de Issacar envia 12 chefes.
E esses homens da tribo de Issacar, eles tinham algo poderoso, Caio, eles tinham algo interessante. Eles discerniam o tempo. Alguns estudiosos acreditam que quando a Bíblia fala que eles discerniam o tempo, eram homens que entendiam quando ia chover, eles entendiam do clima, eles entendiam de estações. Mas há também uma parte dos estudiosos que acreditam que eles discerniam o tempo de se mover, como fazer. Eles eram conselheiros, eles sabiam o tempo certo, o tempo perfeito. E eles são enviados pela tribo de Issacar para compor esse ajuntamento de Davi. Irmão, em muitos momentos, coisas que você viu na minha liderança foram como se fossem lampejos, assim, como se fosse... Se a gente fosse falar de forma natural, alguém diria que foi um insight. Mas como nós somos homens espirituais, você vai entender que foi uma impressão no espírito. Eu tive uma impressão. Qual foi? Vamos fazer um lago para o batismo. Mas ainda é cedo, mas a igreja é pequena, mas é muito caro, mas é muito grande. Não, vai se tornar pequeno. Porque quando abrimos espaço, Deus vai operar e isso vai se tornar um marco na nossa casa. Vamos expandir, mas para que isso tudo? São 35 mil metros quadrados, vai se tornar pequeno. Eu sinto que quando trouxermos mais vasilhas, o Senhor vai continuar derramando o seu azeite. Existe óleo interminável, porque a fonte é o céu. E no céu não há falta, no céu não há limite. Se você tiver uma fé ilimitada, você viverá milagres ilimitados. A fé não limita a Deus, Deus não limita a fé. Deus está aguardando que homens ousados e crentes se posicionem e creiam para que Ele opere grandes feitos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Que se levantem homens como os chefes da tribo de Issacar, que discernem o tempo. Você vai falar na tua empresa, você que é empresário, é tempo de comprar. O seu conselho vai falar, não é para comprar. O mercado diz que não é para comprar. Os índices dizem que não é para comprar. Você vai falar, não, esquece tudo isso. Deus me disse para comprar. Compremos. E vai ter momentos que você vai falar, é hora de vender. Não tem como, está no meio de uma valorização. É o melhor momento, vai explodir. Não. Não é sobre o que o mercado diz, é sobre o que o meu Deus me disse. Mulher, a casa está linda. É tempo de se mudar. Amor, não faz isso. Eu acabei de fazer os móveis planejados, a gente está tão feliz. Não, você não está entendendo. Isso aqui é incrível, mas Deus me mostrou, tem algo maior. Se prepara as malas, tem mudança. Aqueles que caminham com Deus precisam ser desprendidos de tudo que é natural, porque o sobrenatural ama confundir o natural. Porque Jesus vem andando sobre as águas e não voando, porque voar é algo natural, os pássaros voam, mas andar sobre as águas era algo inédito, ninguém nunca tinha visto. Quem pode submeter a matéria a algo inédito? Só aquele que estabeleceu as leis naturais, aquele que estabelece a densidade da água, aquele que estabelece a dinâmica da gravidade. Ele pode confundir. Aquele que estabelece o átomo pode dividi-lo. Aquele que estabelece a história pode separá-la. Você pode não crer em Jesus, mas o teu calendário, e tudo que você faz, e tudo que você compra, e a tua data de nascimento, e a tua certidão de nascimento, tudo fala a respeito de um tempo que é marcado entre antes e depois da vinda dele. Ele mudou a história, ele mudou o calendário, ele afetou tudo, ele mudou a política, ele mudou como nos movemos, ele mudou tudo, porque ele é Deus. Quem faz a história, quem cria a história, pode alterá-la como quer. Alguém está comigo? Diga amém. Isaías 9,6 fala que Ele é o Pai da eternidade. Ele não é o Criador, Ele é o Pai, porque não é uma criação, é filiação. Não é algo que foi feito pelas mãos dele, é algo que saiu de dentro dele, é algo que carrega o DNA dele. A história chama Deus de Pai. Igreja de Jesus, a história chama Deus de Pai, e estamos ansiosos, preocupados em como será a nossa história. A história bate continência quando Ele fala, ela se move de acordo com o que Ele diz. Então não andeis ansiosos com coisa alguma. Lancem sobre mim a vossa ansiedade, diz o Senhor, eu tenho cuidado de vocês.
Por que estamos ansiosos? Se a ansiedade é uma preocupação antecipada com algo que não se estabeleceu, quando entendemos que na verdade tudo que ainda vai se apresentar para mim já se apresentou ao meu Deus, não há nada que o surpreenda, ele não é pego de surpresa. O que é futuro para homens não é futuro para Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Jesus, eu tenho 17 minutos para terminar essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Isso poderia ser uma série. Ainda bem que eu vim, Jesus. Homens que discernem o tempo. Homens que discernem o tempo vão ser lembrados na história como homens visionários. Cara, você é muito visionário. Não, você não viu nada extraordinário. Você não criou nada extraordinário. Você só discerniu o que Deus te falou para fazer. Ele disse pula, você pulou. Ele disse pare, você parou. Ele disse corra, você correu. Ele disse voa, você voou. Ele disse compra, você comprou. Ele disse venda, você vendeu. Ele disse espera, você esperou. E por que amigos que começaram a jornada de fé junto, ou alguns que talvez começaram antes, não chegam em lugares que você chegou? Porque talvez em algum momento discerniram e não obedeceram, ou talvez nem discerniram o que Deus estava pedindo. Porque a história, ela tem 3 grupos de pessoas: aqueles que não ouvem, creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Não consultam para tomar decisões, não consultam para ir ou para ficar. Eles creem que Deus é o Deus de todas as coisas, mas não perguntam para Deus sobre nada. Não consultam a Ele em nenhum momento. Esse é um ateísmo prático. O ateísmo teórico é alguém que teoricamente não crê que Deus existe. O ateísmo na prática é alguém que crê que Ele existe, mas vive como se não existisse. Tem um conselho consultivo na empresa, mas não busca no secreto conselhos de Deus. Ele pede a opinião dos amigos, mas não busca no secreto uma opinião de Deus. Irmão, existe o segundo grupo de pessoas, aqueles que ouvem, discernem, mas não obedecem. Eu sei que é para fazer, mas eu não quero. Eu sei que é para entregar, mas eu não vou entregar. Eu sei que é para servir, mas eu não vou servir. Eu sei que é para falar, mas eu não vou falar. E o terceiro grupo de homens é aqueles que discernem, obedecem e vivem a plenitude da vontade de Deus. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, Igreja de Jesus, Lagoa em Alphaville, é tempo de se levantar. Alguém comigo aqui, diga amém. Somos 18 mil famílias. Austrália, França e Inglaterra acabaram de conectar. E eu queria falar com alguém que vai se levantar nesses dias e vai viver ainda esse semestre um novo tempo de posicionamento e fé, e quer romper em 2025. Onde é que está você? Levante as suas mãos. Será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Tem uma frase que me pega muito. Eu falei sobre ela, eu acho que no podcast que eu fiz com o Joel J esses dias. Se você não ouviu esse podcast, ouça. Eu tenho recebido muitos testemunhos de conversão a partir desse tempo de mesa. Essa frase, ela explodiu na minha mente. Um dia você brincou com seus amigos de infância na rua pela última vez, e nenhum de vocês tinha ideia disso. Um dia você brincou de pique-pega na rua pela última vez, irmão, e nenhum de vocês tinha ideia que seria a última vez. Faz sentido? Se eu te perguntar qual foi a última vez, talvez alguns de nós não vão conseguir lembrar qual foi a última vez que você brincou na quadra da sua escola, ensino médio. Qual foi a última vez que você ouviu o sino do intervalo? Na época, coisas que eram entediantes e até odiosas, hoje se tornam saudosismo. Que tempo bom. Os problemas eram outros, os desafios eram outros. Agora imagina se a gente entender e começar a discernir qual é o final de cada estação e poder saboreá-las, porque entende que estamos nos despedindo delas e acessando novas estações. É um homem mais atento, é alguém que não está à espera de um tempo futuro, está sendo encontrado ausente no tempo presente. Eu falei sobre isso um tempo atrás, numa pregação sobre ansiedade. Tem um livro, se eu não me engano, é um ensaio sobre ansiedade ou algo do tipo. Eu nem indico porque é um autor que se perdeu na fé, ele apostatou da fé, mas tem algo que ele fala sobre ansiedade que é poderoso. Ele fala que
Quando eu vivo sempre à espera de um tempo futuro, quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, me encontra ausente, porque eu estou esperando o próximo futuro chegar. É como se a vida fosse uma linha de trem, e ao invés de estar na estação em que o trem vai passar, eu já estou na próxima. E quando o trem chega para me buscar, não me encontra, porque eu já estou na próxima estação esperando ele chegar. O problema de vivermos ansiosos é que perdemos a capacidade de degustar do maravilhoso agora. Sim, será glorioso o dia em que batizaremos 6.000 pessoas, mas é maravilhoso poder batizar 2.500, como foi maravilhoso batizar 1.800, como foi maravilhoso batizar 500, como foi maravilhoso batizar 5. Então quando você celebra e degusta o que Deus está fazendo agora, mas entende que existe algo novo que Deus ainda vai fazer, você se torna alguém que não é mais refém do tempo. Você não está perdido, você não está deprimido olhando para o que viveu, você não está ansioso olhando para o que vai viver, você está posicionado, discernindo o tempo. Você e a sua casa viverão o tempo perfeito de Deus, não serão roubados pela ansiedade. Alguém comigo aqui diga amém. A vida é um presente e ela passa. A vida é efervescente, ela passa rápido. Esse é o tema do meu próximo livro. A vida é efervescente. É como uma pastilha que colocamos na água e no início ela é tão forte, parece que nunca vai acabar. A gente faz alguma coisa e quando volta a efervescência já acabou. Então precisamos nos levantar com o presente que recebemos para fazermos algo que vai durar além do tempo presente, algo que ecoe na eternidade, algo que seja maior do que nós, algo que não seja só sobre o nosso deleite. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Martin Luther King, ele dizia: se o homem não descobriu nada pelo que morreria, não está pronto para viver. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está dizendo que se você constrói a sua vida a partir dos seus desejos, da sua vontade, tudo isso passa. Mas se você constrói a tua história a partir da vontade de Deus, tudo que você constrói com Ele vai permanecer para sempre. Não vai ser roubado, não pode ser retirado, não vai desmoronar, não vai ruir. Você não vai construir um castelo de cartas, muito menos uma casa firmada na areia. Não, você está construindo algo firmado numa rocha inabalável, e não lhe será retirado, não lhe será roubado. Alguém está recebendo isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Eu estava meditando nessa palavra nessa madrugada. Eu não sei como vai ser esse ano, eu estou tentando me antecipar, mas nos últimos anos toda a mensagem, todo o sermão que eu gero na madrugada de sábado para domingo. Então eu fui dormir 7 da manhã, acordei 8, tomei um banho e vim para cá. Essa mensagem está fresca. Deus está falando comigo enquanto fala com você. Eu estou ruminando aquilo que Deus está falando comigo ao longo da semana, e eu derramo sobre você no domingo. E Deus me falou sobre 3 coisas. Isso não é um método, eu não li em lugar nenhum, mas é algo que Deus me chamou para viver. E se fizer sentido para você, talvez faça sentido você pautar esse ano a partir dessa premissa. E Deus me disse sobre 3 coisas. Ele disse: a primeira delas é: André, construa algo que seja maior que você. Todo homem precisa construir algo que é maior do que si. Então você tem que se dedicar a 3 tipos de construção. A primeira delas é: construa algo que seja maior do que você. O seu legado é maior do que você. Construa algo que é maior do que você. Médicos, não é só sobre aumentarmos o ticket médio da consulta, é sobre desenvolvermos também teses que vão mudar a medicina. É sobre descobrirmos a cura para enfermidades. É sobre revolucionarmos o setor que estamos. Empresários, não é só sobre procurar um mercado que a margem é melhor e que pode se escalonar mais. Não, isso também é bom, mas tenha no teu pool de negócios algo que seja maior, tem um propósito maior. Você vai falar: isso aqui é para fazer dinheiro, isso aqui é para fazer história. Tem 2 coisas, abrindo parênteses, não confunda elas, pode ser perigoso. Existe meio de vida
Pastor Costa Neto, ele fala sobre isso, e quando ele falou isso numa mesa, explodiu a minha mente. Ele falou: André, existe algo que é meio de vida, com o que você faz para ganhar dinheiro, o que você faz para manter tua casa, o que você faz para pagar as contas, o que você faz para você expandir financeiramente, criar patrimônio. Mas existe também missão de vida. Missão de vida é o que você faz mesmo sem receber para fazer. Missão de vida é o que você foi chamado por Deus para fazer. Missão de vida é um chamado que antecede a tua existência. Quando confundimos as duas coisas, isso é muito perigoso. Inclusive, a tentação de Jesus fala a respeito de uma tentação que todo ministro sofre. Pastores, olhem para mim, peguem isso aqui em nome de Jesus. Vocês estão recebendo algo de Deus? Vocês estão comigo aqui? Tem algum carismático aqui? Tem algum voluntário apaixonado aqui? A primeira tentação do teu ministério vai se mover exatamente dessa forma. Jesus, ele sente fome, e aí Satanás fala para ele: você não está com fome? Ou seja, existe uma necessidade clara. Todas as vezes que você tiver uma necessidade, você vai ser tentado a partir de uma oportunidade. Satanás fala: existe uma necessidade, você tem fome. Por que você não ordena para que essas pedras se transformem em pão? Primeira tentação de todo chamado, de todo ministério, é usar do dom para suprir a necessidade. Eu preciso pagar a conta. Pregadores itinerantes, eu vou pregar mais. Eu preciso pagar a conta, eu vou fazer mais. Eu preciso pagar a conta. Você que é empresário e tem uma missão de vida, e você talvez, sei lá, quer fazer algo que vai mudar a vida de órfãos, de pobres. Você quer fazer algo, agora eu quero misturar isso com o meu negócio. Não misture. Negócio é negócio, missão é missão. Você está comigo? Negócio é negócio, missão é missão. No último ano eu lancei 2 negócios. Nesse ano eu devo lançar mais 2. Mas por que eu não saio daqui da igreja local? Por mais que seja tentador, por mais que hajam muitos convites, porque eu quero estar plantado numa casa. Eu quero que meus filhos tenham a dinâmica de vir de mão dada comigo para a igreja. Eu quero ver uma igreja florescer, eu quero ver uma igreja prosperar. Eu não quero me tornar alguém que está sem rumo, que está sem casa, sem cobertura, não. Eu tenho um pastor que eu presto contas, que eu falo com ele, que eu me abro. Eu tenho pastores que eu pastoreio, que eu lidero. A gente está vendo algo acontecer, mas quando fala sobre negócios, é um André empresário. Quando fala sobre chamado, é um pastor de ovelhas, é um apóstolo de Deus, é alguém que foi chamado para fazer algo maior do que ele. Alguém está comigo? Diga amém. Não confunda missão de vida com meio de vida. Então construa algo maior do que você, algo grande que quando você passar vai permanecer, algo grande que quando você se for vai permanecer, algo grande que em algum momento fala sobre você, mas daqui a pouco você é parte disso, mas isso se tornou maior do que você. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Segunda coisa que Deus falou comigo: André, todo homem precisa construir algo que seja maior do que ele. E segundo princípio, precisa construir algo que seja uma expressão dele. E aí entra os nossos filhos. E aos artistas e criativos, aí entra a sua autoralidade. A sua arte é uma expressão de você. Os seus livros são uma expressão de você. Os seus filhos são uma expressão de você. A sua pintura é uma expressão de você. Tudo que vai surgir a partir do que você crê, vê, sente, é uma expressão de você. Então eu preciso construir algo que é maior do que eu, mas eu também preciso construir algo que é uma expressão de quem eu sou. E aí vem o terceiro princípio que Deus falou comigo nessa madrugada: André, todo homem precisa construir algo que não seja sobre ele. Então construa algo que seja maior do que você, construa algo que seja uma expressão de você, e construa algo que não seja sobre você. Isso aqui não é sobre mim. Eu ganhei uma terra no final do ano passado na Bahia, e vamos construir esse ano ainda um orfanato em nome de Jesus. E tem crianças que talvez nunca vão saber o meu nome, não vão saber o nome dos investidores, e não vão saber o nome de quem ajudou a construir, mas não é sobre a gente. A gente vai fazer projetos que talvez pessoas nunca nem vão saber que a gente está envolvido. A gente ajuda igrejas que vocês nem têm noção. Já ajudamos a
cobrir igrejas que foram destelhadas, já ajudamos a reconstruir igrejas que foram inundadas, já ajudamos a pastores, já ajudamos a pastores em situação difícil, já ajudamos a famílias. Algumas vocês viram aqui no palco, como aquele menino que não tinha as próteses, como aquela família que foi tirada da rua, como aquele pastor que não tinha uma perna. Muitas mais histórias. Vocês não vão ter nem ciência, porque precisamos também fazer algo que não seja sobre a gente. Você tem uma oportunidade, faça, mesmo que não saibam, mesmo que não seja divulgado, mesmo que não seja propagado, faça, porque quem precisa ver está vendo. Alguém comigo aqui, diga amém. Igreja de Jesus, é tempo de se levantar. Empresários, é tempo de se levantar. Não é só sobre imagem ou escalabilidade, é sobre você usar do recurso que Deus te confiou para fazer algo que seja maior do que você, que vá além de você, que não seja sobre você. Salmos 92:13 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios, e na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e vigorosos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vocês estão comigo ainda? Aleluia. Eu sinto um temor invadindo essa casa e eu sinto uma mudança. Deus está nos chamando para transicionar, irmão. Deus está nos chamando para algo mais elevado, mais puro, algo que é maior do que nós, algo que vai além de nós. Alguém pronto para viver esse chamado com Deus esse ano? Você vai se dedicar a coisas grandes nesse ano. Você vai começar a olhar para coisas que não estão na agenda de Deus, e o seu coração vai começar a achar que essas coisas são fúteis. Faça essa oração: Deus, me mostra o que é fútil e tira o meu coração dessas coisas. Eu não vou conseguir mais ter alegria naquilo que o teu coração não tem alegria. Eu não vou conseguir mais me dedicar àquilo que o Senhor não quer que eu me dedique. Mas também coisas que talvez eu me esqueci ou que ficaram secundárias. Coloca o meu coração inclinado nessas coisas. Leva os meus olhos para aquilo que o Senhor está fazendo para esse tempo. Não me deixa perder, Jesus, aquilo que está na tua agenda para esses dias. Jesus, não faça algo grande na terra e me deixe de fora. Me deixe participar daquilo que o Senhor está fazendo. Alguém comigo aqui, diga amém. João 15:8, eu vou finalizar aqui e eu concluo no final, no culto da noite. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Igreja, olha para mim. Eu lembro que eu preguei sobre isso num culto sobre grandeza, e eu quero relembrar de forma bem rápida. Myles Munroe, ele falava que não roubamos a glória de Deus quando nos tornamos grandes e nos perdemos. Roubamos a glória de Deus quando, por medo de nos tornarmos grandes, preferimos nos apequenar. Você é uma árvore frondosa, mas preferiu ser um bonsai. Você é um pai de multidões, mas preferiu ficar só entre os seus. Você é alguém que foi chamado para liderar na nação, mas prefere liderar no bairro. Você foi alguém que foi chamado para falar no alto dos telhados, mas se amedrontou e prefere falar só em algumas mesas. Você rouba a glória de Deus quando não se torna tudo que foi chamado para se tornar. É como uma árvore frutífera que prefere não frutificar. É como uma águia que prefere voar baixo. João 15, na versão A Mensagem, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não poderão produzir. Qualquer um que se separa de mim é como um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições serão atendidas, porque é dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos e quando demonstram maturidade como meus discípulos. Salmos 2:8 diz: me pede e eu te darei nações como a tua herança e os confins da terra como a tua propriedade. Mateus 5:14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode receber essa palavra em nome de Jesus? Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. A luz que Deus colocou em você brilhará sobre aqueles que estão ao teu redor, e eles verão as boas obras do Pai em vocês, e eles verão os testemunhos dos milagres que vão cercar vocês, e eles verão o cumprimento das promessas que se cumprirão sobre vocês, e eles glorificarão ao Pai que está nos céus. Homens céticos verão a glória de Deus sobre você e vão precisar crer. Eles vão reconhecer: só Deus poderia fazer o que ele está vivendo, só Deus poderia dar a ele a criatividade que ele está se movendo, só Deus poderia permiti-lo ver o que ele está vendo, enxergar o que ele está enxergando, construir o que ele está construindo. Homens que não criam em Deus precisarão reconhecer: não é sobre ele. Um homem natural não faria o que ele faz, um homem natural não pensaria como ele pensa, não falaria como ele fala, não se moveria como ele se move, não correria como ele corre, não voaria como ele voa. Eu declaro em nome de Jesus: pés firmados que não tropeçarão, homens que não se desviarão, casas que serão conhecidas como casas de justiça, como casas de oração, famílias convocadas por Deus para se posicionar em Deus e serão poderosos na terra. Os seus filhos serão poderosos na terra, a tua casa será poderosa na terra. Você se moverá em temor, em santidade, em profundidade, em revelação, e os frutos te secarão. Não faltará no teu celeiro recurso, não faltará na tua mesa testemunho, não faltará sobre a tua cabeça óleo fresco. Você e a tua casa serão mais tementes, mais apaixonados. Vocês se moverão em fé, romperão em fé e viverão ainda esse ano o maior romper da tua história, em nome de Jesus. Alguém recebe isso em nome de Jesus? E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.